Muitas vezes temos uma resistência, quase sempre, a resistência à insulina está lá, numa síndrome ovário poliquístico, endometriose, um fígado que não está a desintoxicar bem, então precisamos de, efetivamente, fazer uma dieta mais anti-inflamatória e aí também ter cuidado com alguns alimentos específicos, desinflamar o corpo e nutrir, porque não é só retirar aquilo que está a inflamar, não é? Mas também nutrir e dar vitalidade aos órgãos e às glândulas para que ela consiga efetivamente autoequilibrar-se e depois ter melhor resposta também num tratamento. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Viva a Vida com Fertilidade. Connosco hoje a doutora Cátia Miranda, nutricionista, e dedica-se à área da nutrição funcional e integrativa, certo? Certo. Eu já segui a Cátia já há alguns anos, foi logo das primeiras pessoas eu seguir nas redes sociais e quero um bocadinho estar presentes, para quem não te conhece, o que é que fazes, como é que passaste a dedicar-te mais à área da fertilidade também e um bocadinho o teu percurso. Bem. Obrigada pelo convite também, Dr. Miguel, por estar aqui, é um prazer. Então, eu sou especialista em nutrição clínica, comecei na área da nutrição e há uns anos atrás também, devido a motivos também de saúde, exatamente por uma questão de tiroide, que foi uma área que eu tenho vindo a especializar e a aprofundar também, fui em busca de mais conhecimento e depois fui aprofundando e entrei então na área da nutrição funcional. E tenho vindo a aprofundar até hoje, é uma área que eu tenho vindo a estudar, depois psiconeurologia, ortomolecular, para complementar mais o meu trabalho, no fundo. E mais recentemente tenho aprofundado a área da tiroide Hashimoto, doenças autoimunes, mas na verdade há uns anos atrás eu comecei aqui com um livro, porque quando eu descobri também a minha situação de saúde, não é, que tive hipotireoidismo, eu fui em busca de mais conhecimento, não é? Fiz cursos, li livros e havia falta nesta área da fertilidade. Isso já foi quando? Quando é que escreveste o livro? Isso já foi em 2000, foi na altura do Covid, 2019, 2020, comecei a escrever. O livro chama A Saúde dos Nossos Descendentes, certo? Isto está ainda disponível em todas as plataformas. Está de venda ou já não? Está online só, okay. Não existe nas lojas, foi uma edição de autor. E na altura, portanto, eu pensei, há falta de conhecimento nesta área da fertilidade, porque há muitas coisas que nós não estamos preparados, não é? E mesmo eu vindo da área da nutrição, não é uma dieta para a gestação. Há, efetivamente, é perceber a individualidade e as necessidades de cada pessoa e perceber, preparar, que é importante preparar até os casais, não é? Antes de engravidar, isso era o ideal. Muitas vezes não acontece, mas pronto. E eu nessa altura já fui em busca por causa da minha situação pessoal e comecei-me a deparar por um mundo da fertilidade e pensei assim, bem, só sei que nada sei, tenho que aprofundar isto. E decidi escrever, vou escrever e passar este conhecimento. E na altura partilhei também aqui a história com o meu filho, não é? Porque que também teve aqui alguns desafios de saúde no início de vida, mas felizmente correu tudo bem. Então a saúde dos nossos descendentes com nutrição funcional consciente nos primeiros 1000 dias vai desde a pré-conceição, do próprio casal se preparar, a gestação, durante as necessidades da mulher, da mãe, da futura mamãe, não é? Durante vários trimestres, os 3 trimestres, até aos 2 anos de vida do bebê. Portanto, os 1000 dias, não é? Que é tudo o crescimento. A coisa toda a cadeia. Sim. Antes de partir propriamente para a área da fertilidade, o que é esta medicina funcional, medicina integrativa? É tudo a mesma coisa? Definires um bocadinho medicina funcional e medicina integrativa. Só para quem nos está a ouvir, para perceber o que é que hoje em dia fala-se medicina funcional, integrativa, eu juntei os dois conceitos porque eu acho que no fundo queremos dizer a mesma coisa, que é ver o indivíduo como um todo. Na verdade, a diferença, digamos, não é uma especialidade dentro da nutrição clínica, é uma forma de observar o indivíduo de uma forma diferente, ou seja, vê-lo como um todo e em vez de olharmos para a doença ou para, vamos imaginar, fazer uma dieta para um diabético ou uma dieta para quem tem hipotireoidismo ou outra situação clínica, estamos a olhar para as causas, o que é que levou até ali, o que é que causou aquela situação, não é? Então nós vamos à causa raiz, não é? Perceber
não vamos aos sintomas, aos sinais e vamos tentar procurar a causa. Então, focamos na individualidade bioquímica e aí utilizamos às vezes análises clínicas, testes para analisar, para perceber as possíveis causas. E o plano nutricional normalmente é individualizado e adequado às necessidades de cada pessoa. Portanto, não há caixinhas das mulheres com ovários poliquísticos, caixinhas das mulheres com endometriose, caixinhas das mulheres com insuficiência ovárica, tentar personalizar e arranjar uma caixinha para a Maria, para a Joana, ou para o João, que também é fator. Exato, porque às vezes trazem a síndrome da ovário poliquística e também hipotiroidismo. Muitas vezes a tiroide está ligada. Ou uma diabetes, portanto, a pessoa é um conjunto de coisas, não podemos fazer, não é? Nem separar o corpo da mente, então é tudo junto, é observar, escutar o paciente e ver a saúde com uma vitalidade positiva, no fundo, nesse sentido de equilíbrio, de reequilibrar. Integrativo, no fundo, é tudo isto, integrar, se calhar, outros especialistas, porque é importante também trabalharmos em equipa, nós não sabemos todos, como um colega dizia, o Dr. Pedro Bastos, que falámos há pouco, ele dizia, nós todos devemos ter uma árvore, cada um no seu ramo, e trabalhar em conjunto. E para mim faz todo sentido, porque é assim que conseguimos ajudar cada vez mais os nossos pacientes e atingir esse equilíbrio, não é? Não. Depois, dedicaste a falar à tiroide. E porquê a tiroide? A tiroide é o que é para quem não sabe, o que é a tiroide? É um órgão que temos. A tiroide é uma glândula, não é? Que é uma forma de borboleta, que eu até tenho um curso que eu desenvolvi, que é o Tiroide Restart, que depois posso falar um bocadinho do método, que é um pouco o que nós fazemos também um bocadinho na clínica. Tem o formato de uma borboleta, não é? Que fica aqui nesta zona e ela produz estas hormonas que são importantes para o nosso metabolismo, a nossa função, a nossa energia e até para a questão da fertilidade, não é? Porque senão... Nós pedimos sempre, a função tiroide é uma das análises básicas que se pede logo nas primeiras consultas de apoio à fertilidade. Mas a tiroide é importante não só na fertilidade, mas depois também por toda a fase da vida dos homens e das mulheres. E há uma coisa que nós chamamos que é o eixo hipotálamo-hipófise, que regula depois, produz umas hormonazinhas que é a TSH, que vai estimular a tiroide, mas depois outras lá perto, que é a FSH e a LH, que vai estimular o ovário. Exatamente. O que acontece é que quando há alterações na tiroide, aquilo vai alterar a função ovárica e vamos ter dificuldades em ovulações. Vamos ter ciclos anovulatórios. Exatamente. Não temos uma secreção do endométrio adequada e temos endométrios depois disfuncionais, que não são adaptados para receber o embrião. E a tiroide é muito importante, tanto na mulher como no homem. Se nós tivermos um hipotiroidismo grave, também vai ter a produção testicular vai estar afetada e vamos ter piores espermatozoides. Por isso, tu, ao trabalhares a tiroide, trabalhas aqui na área em que nós andamos sempre ali a olhar, olha, temos que estar atentos que a tiroide tem que estar controlada. Exatamente. Hoje em dia fala-se muito também do intestino, não é? Mas a tiroide também está ligada a vários fatores, não é? A questão de este eixo psiconeuroimunoendócrino, não é? Mas com todas as glândulas. Portanto, a tiroide vai afetar a saúde de todos os nossos folículos, a questão dos ovários, não é? Para haver a fertilidade. Desde a pré-conceição, a concepção também que é importante, né, para prevenir pré-eclâmpsias, diabetes gestacional, portanto, partos prematuros até abortos, não é? Sim, quando há desequilíbrios. E as falhas de implantação e tudo, quando nós transferimos o embrião temos que confirmar que a tiroide está bem, para não haver riscos de falhas de implantação, abortos. E no início do primeiro trimestre, quase sempre, não há sempre na medicina, mas pronto, temos que ajustar a dose de levotiroxinas numa mulher com hipotiroidismo. Podemos agora falar do hipo e do hipertiroidismo. Sim. Mas sabemos que mesmo durante a gravidez é preciso às vezes haver ajustes de doses de medicamentos porque o feto precisa, a mãe precisa para melhorarmos os outcomes do bebê. Até porque o bebê precisa para o seu desenvolvimento neurológico, não é? Das hormonas tiroides e equilíbrio. E estavas a partilhar é fundamental, por isso é que é importante que nós trabalhamos também em conjunto com o médico para ver essa monitorização e nós também irmos ajustando a alimentação, a suplementação que seja necessário adaptar. Muitas vezes, depois que vamos falar de suplementação, mas as necessidades em cada trimestre são diferentes, não é? Porque há o desenvolvimento neurológico, depois a parte da estrutura óssea, então nós também a nível nutricional também vamos adaptando. E a própria condição da mulher na gestação, quando há uma inflamação, digamos, natural, fisiológica, não é? Porque começa a ganhar peso, então a própria tiroide também fica um pouco mais lenta.
Então é natural ir ajustando, não é? Vocês vão ajustando as doses terapêutica. Muitas das vezes o que nós fazemos, pelo menos eu faço, se existe alterações de tireoide, endocrinologista. E depois a nutricionista também, mas é o endocrinologista que depois modela um bocadinho as doses para não sair muito da minha área de conforto. Dentro da tireoide nós depois temos 2 grandes grupos, os hipos e os hipertireoidismos, certo? Os hipotireoidismos, como o nome diz, é hipo, vai precisar de hormonas, os hipertireoidismos quer dizer que produz mais, assim de uma forma muito simples. Dentro dos hipotireoidismos e dos hipertireoidismos, às vezes está associado a doenças autoimunes, que é outra área que tu gostas. E na área da fertilidade, por exemplo, mulheres com vários poliquísticos, quase todas elas têm problemas na tireoide, têm uma resistência à insulina. Nas mulheres, tipicamente uma mulher autoimune com um lúpus, uma artrite reumatoide, vai ter também impacto e vai ter um hipotireoidismo autoimune muitas das vezes, e tudo isto depois está associado à fertilidade, porque essas mulheres, devido à produção de anticorpos, às vezes até têm uma baixa reserva ovárica, têm uma insuficiência ovárica precoce, e depois vão precisar de uma FIV, que em vez de ter 1 ou 2 embriões, às vezes nem sequer conseguem ter embriões. Nos teus doentes que vão à tua consulta e que estão com um problema de fertilidade, geralmente como é que abordas esta situação, timings para controle hormonal, para as pessoas também terem um bocadinho a ideia que isto não é dar um medicamento, é dar um suplemento e um plano nutricional, e no próximo mês já estás boa para fazer o tratamento. Não, é fundamental, até para o tratamento, não é? Quando é indicado pelo médico, o ginecologista, o obstetra, normalmente nós temos de preparar a mulher, desinflamar o corpo, até porque muitas vezes temos uma resistência, quase sempre, a resistência à insulina está lá, numa síndrome ovário poliquístico, endometriose, um fígado que não está a desintoxicar bem, então precisamos de, efetivamente, fazer uma dieta mais anti-inflamatória e aí também ter cuidado com alguns alimentos específicos, desinflamar o corpo e nutrir, porque não é só retirar aquilo que está a inflamar, não é? Mas também nutrir e dar vitalidade aos órgãos e às glândulas para que ela consiga efetivamente autoequilibrar-se e depois ter melhor resposta também num tratamento. E nessas... nós sabemos facilmente, conseguimos retirar os alimentos que nos fazem mal. Às vezes mesmo a própria pessoa percebe, olha, se for comer neste sítio, se comer aquilo, sente-se mais inchada, mais desconforto, dor abdominal. O que nós reintroduzimos, aí é que é a grande questão, porque depois nem todas as mulheres, nem todos os homens reagem da mesma maneira a certa incorporação de certos suplementos, alimentos, tudo isso. Consegues definir genericamente um padrão de um doente com problemas em engravidar, os erros mais comuns que fazem? Consegues definir mais ou menos isso? Ou é tão heterogéneo à amostra que consegues ter dificuldade? Porque, por exemplo, sabemos que as mulheres com síndrome de ovários poliquísticos geralmente são mulheres mais gordinhas e que têm dificuldade a perder peso. E tipicamente têm aquelas fases de ioiô. Tipo, no verão perdem muito peso, depois recuperam muito, depois recuperam. Pronto. Neste tipo de mulheres, consegues dar algumas recomendações genéricas nessas, comparativamente com as mulheres com endometriose, que tipicamente são mais magrinhas, só que qualquer distúrbio, possivelmente gastrointestinal, de absorção, tudo isso, ficam muito mais com muito mais sintomas do que noutra mulher que não tem endometriose. Não tem dor, que não... Exato. E isso eu às vezes percebo mais que... quando eu falo e explico, olha, a questão da alimentação, eu não sei muito sobre a alimentação, tipo, fast food, comidas processadas, não. E uma mulher com endometriose, ao tomar isso, ela própria diz, já nem sequer tomo isso que eu fico logo pior, sinto-me logo inchada. E nas mulheres com síndrome de ovários poliquísticos, é explicar um bocadinho que, tudo bem, temos que ter uma alimentação saudável, não haver essa perda de peso tão abrupta, mas haver uma perda de peso mais constante. E não é por estarmos agora antes do tratamento de fazermos uma grande restrição, porque nós depois temos as anemias e temos as ferritinas baixas e temos tudo, mas tentar ser uma coisa mais ao longo do tempo, não é em um mês baixar, mas pode ser em 3 meses e a seguir avançamos. Sim. Nesse grupo de mulheres, vários poliquísticos e endometriose, tens alguma abordagem especial? Sim, normalmente digo sempre a todas, mesmo com excesso de peso e tudo, o normal, quando nós vamos desinflamar, o peso é secundário, porque automaticamente a pessoa vai atingir a sua composição corporal mais adequada
Porque nós não estamos só a retirar alimentos, não é? Estamos a modular, estamos a desintoxicar o organismo, estamos a modular o intestino, estamos a trabalhar a nutrição, então a pessoa não vai atingir uma desnutrição, que é o objetivo, por isso também há essa monitorização de análises ao longo do tempo. Então, ambos os grupos, nós desinflamamos e retiramos exatamente alimentos ultraprocessados, açúcares, óleos refinados, todos esse tipo de alimentos mais inflamatórios. E também hoje fala-se muito dos cereais refinados, principalmente o trigo, não é? Que tem muitas micotoxinas, fala-se em produção de endorfinas, aumento... Isso dos cereais do trigo, estás a falar, sim. É por causa... É muito difícil restringirmos a zero principalmente, por exemplo. Sim, é o mais difícil. Como é que tu fazes isso? É que eu de vez em quando eu leio e recebo artigos sobre isso e penso, como é que eu vou retirar isto? Ou como é que eu posso dar recomendações práticas a isto? Porque aqui existem imensas coisas em muitos alimentos. Sim. Como é que até no menos provável, não é? Tudo aquilo que a gente vai comer já tem essa contaminação. Sim. Como é que costumas recomendar-te? Coisas práticas? Pronto, assim de forma geral, há aqui um fator que eu acho que é importante, que é a questão se isto vai causar mais stress no paciente. Bom, isso é importante. Eu prefiro não fazer, porque de um lado depois vai aumentar o cortisol, vai-me alterar ali a parte hormonal toda. Então eu prefiro, ok, vamos com calma, vamos desinflamando outras questões que é mais fácil substituir. E o caminho que eu costumo dizer sempre é dar algo que dê prazer ao paciente, ou seja, que ele esteja a comer e que se sinta bem, porque aí nós conseguimos ter taxas de sucesso maiores a nível da... E agarrar o doente para e ter melhores resultados. E ele próprio, com os resultados, vai-se motivando e agora vamos experimentar substituir este cereal por outro, ou mais antigo, um espelto, ou diferente do trigo comum, que hoje em dia sabemos, e cada vez há mais estudos nesta área também, glifosados, pesticidas, coisas que estão presentes na nossa alimentação que também afetam a fertilidade, não é? Sim. Disruptores endócrinos, pronto, isso era outra questão. Vamos tirar os disruptores endócrinos. Onde é que eles existem? Existem em todo lado. Por isso. Todo lado, plásticos, sim, até na própria comida, então consumir o mais natural possível a nossa alimentação. A nossa produção espermática é metade dos nossos avós. Por alguma coisa é o nosso ambiente influencia a nossa saúde e o nosso bem-estar. Há uma coisa que tinha já acabado essa parte ou não? Não. Ficamos na parte do trigo e dos cereais. Sim. Queria falar também na questão da endometriose, da resistência à insulina, que é muito importante também para a tiroide, que é cargas glicémicas altas. Portanto, devemos evitar dietas com cargas glicémicas muito altas, e é uma das coisas que eu também faço sempre, é ensinar também as combinações alimentares, ajudar as pessoas dar estratégias para que elas consigam aumentar a sensibilidade à insulina, baixar a resistência à insulina e tudo isso melhorar, portanto, os resultados. Sim. Quando entramos na parte da nutrição e das dietas, há uma dieta, agora vai a pergunta com rasteiro, o jejum intermitente. Pronto. E já houve colegas tuas que escreveram livros sobre o jejum intermitente e nós já fizemos até um live com uma das autoras desses livros. O jejum intermitente, por exemplo, numas mulheres com resistência à insulina, pode ser contraproducente ou não? Depende. Pronto. Qual é a tua opinião do jejum intermitente? Ou tens opinião? Podes dizer, não tenho, preciso de mais evidência científica. Pronto. Não, eu tenho opinião e prática, não é? Pronto, experiência assim de clínica. A minha opinião é que a primeira coisa é exatamente ensinarmos a pessoa a comer. Okay. Porque se a pessoa não come bem, começa a fazer jejuns, isso vai correr mal. E depois não é só a restrição, é aquilo que ela come durante o período de comida. E o jejum fisiológico que todas as pessoas devem fazer, que é 12 horas. Esse é importante. Okay. Durante a questão da fertilidade e gestação, normalmente eu não indico fazer jejuns, a não ser o fisiológico, que é o do descanso, pronto. Nas questões hormonais e no perfil, na questão da fertilidade, até para aumentar, pode ser interessante em alguns casos, depende de cada caso, depende também do horário, e não sou apologista a fazer de manhã e depois comerem muito à noite, é tudo ao contrário. Porque isto, a nível hormonal,
portanto, está tudo ao inverso do próprio biologia, organismo. não é? Portanto, acho que é um pouco por aí. Ou seja, um jejum intermitente, mas a refeição principal não ser a da noite, mas Exatamente, ser de manhã, sim, a principal, sim. Porque aí justifica também a parte hormonal toda que é... Até a questão da tiroide, porque Sim. se a pessoa acorda cansada, se ela vai saltar o pequeno almoço, continua cansada na manhã e vai fazer um jantar mais abundante, vai estar, quer dizer, não vai fazer bem a digestão, tem um metabolismo lento, vai aumentar se calhar mais de peso, portanto vai ficar a fazer digestão durante a noite, não descansa, isso tudo altera a parte da nossa energia, então não, é precisamente o contrário. Ou seja, jejum intermitente sim, mas não andar a fazer à noite, mas de manhã, pronto. A refeição principal. Sim. Basicamente. Sim. Outra coisa que também trabalhas muito é doenças autoimunes. Indicaste um bocadinho uma nutrição funcional, integrativa, associada a doenças autoimunes, que também vem um bocadinho ao encontro da tiroide, alterações da tiroide, o Hashimoto. Já falámos de Hashimoto? Não. Ainda não falámos. Ainda não falámos. Mas depois explicar, e há uma coisa que falaste há pouco, que é um bocadinho a relação de doenças autoimunes e fertilidade, e a genética, ambiente e permeabilidade intestinal. Esta tríade. O que é que recomendas para explicar um bocadinho esta tríade e do ponto de vista prático, correlacionar isto com doenças autoimunes e fertilidade? Percebeste? Acho que sim. Para perceber um conceito no geral. Sim. Há um pesquisador que é o Alexio Fassani, que já falava e que já li alguns artigos sobre ele, e ele falava sempre que por trás de uma doença autoimune pode haver uma condição genética. Aliás, quando juntamos essa tríade, não é? Há sempre probabilidade maior de termos uma doença autoimune, que é a predisposição genética, ter permeabilidade intestinal. Aqui o nosso intestino tem aqui um papel muito importante, aliás, porque 80% da imunidade também está lá, não é? E o ambiente, ter predisposição ambiental, que pode ser a alimentação, como estávamos a falar há pouco, pode ser o stress crónico, pode ser a nível da tiroidite, Hashimoto, álcool, tabaco, toxinas, micotoxinas, também metais pesados, o mercúrio, né, que influencia aqui também muito a tiroide. Falamos também de disruptores endócrinos, infecções. Então tudo isto pode fazer, ou são gatilhos para que possa desenvolver uma doença autoimune. E depois a parte da permeabilidade intestinal, essas alterações e esses tipos de alimentos são o que permitem uma permeabilidade intestinal e agravar a doença em si, é isso? Os mercúrios, os microplásticos, tudo isso, ou correlacionar dentro da... Porque agora fala-se muito da permeabilidade intestinal. A permeabilidade intestinal, nós somos o que comemos, o cérebro como segundo intestino, tudo isso. Exato. Mas como é que nós conseguimos modelar e termos uma coisa ajustada à nossa permeabilidade intestinal? Sim, nós fazemos modelação, por exemplo, na forma de eu trabalhar, normalmente, conforme a pessoa chega até mim, não é? Normalmente desinflamo, desintoxico e depois trabalho a parte do intestino, porque é como se nós tivéssemos eu costumo dizer, faz quando vamos mudar de casa, não é? Temos que limpar primeiro, depois arranjar as paredes e depois é que se mete os tais probióticos, nem começamos por aí, não é? Então, normalmente é melhorar a função digestiva da pessoa e começar às vezes logo, nem é pela boca, o processo digestivo é mastigar bem, não é? Porque às vezes os problemas de intestinos vêm exatamente desde a boca, e eu digo até às vezes desde o pensamento, que a pessoa já está a pensar que está a comer uma alimentação saudável e está a pensar noutra coisa que não devia estar a comer e não então, aquilo. só nós estamos a pensar, a viver aquele momento, comer de forma presente, mastigar muito bem, que isso é importante, porque às vezes os problemas intestinais, gastrointestinais, até de permeabilidade a nível da alimentação, começa exatamente por não mastigarmos bem, ou porque, pronto, depois há vários fatores, medicação, ou o stress que falávamos, os pensamentos repetitivos que também influencia a nossa parte digestiva, portanto, então trabalhamos tudo isso para que o alimento chegue ao intestino. Depois utilizamos alguma suplementação, pode ser suplementação, que é uma pergunta que costumo fazer muito. Qual é a suplementação ideal, por exemplo, num doente com alterações da tiroide, que é o teu core,
e uma doença autoimune, um Hashimoto. Há algum cocktail específico associado? Sim, assim no geral, em vários estudos, não é, que falamos aqui sobre esta questão, fala-se no selênio, que é muito também já estudado, selênio, zinco, aqui para a parte da imunidade, vitamina D, depois podíamos analisar a vitamina A, podíamos analisar até a B12, a ácido fólico, muitas vezes nestes tipos de paciente está baixo. Okay. E porquê? Porque também são pacientes que passam muito por variações de humor, ansiedade, stress, e então há uma necessidade maior. E às vezes até da própria dieta, quando nós analisamos, fazemos a anamnese, a história alimentar, tudo isso, percebemos que às vezes há ali déficits e também podemos tentar perceber e ajustar a suplementação sempre a cada pessoa, não é? Falámos do selênio, uma coisa que nós falámos há pouco, e para esclarecer, o iodo. Qual é a tua opinião sobre o iodo? O iodo é super importante. Principalmente uma mulher que quer engravidar. Pronto. E a Direção-Geral de Saúde tem uma recomendação, que é o iodo de potássio, o iodo da FAR, pronto, a fazer conjuntamente com o ácido fólico pré-conceção até. Ok. Fazes a todas as mulheres, fazes algum nível de iodo, fazes titulações de iodo prévias, não fazes? Como é que geres aqui a necessidade de iodo? Assim, normalmente, sem saber os valores que aquela pessoa tem, sem analisarmos, sempre pela dieta e vou através dos sintomas, não é? O que é que acontece? Se houver uma autoimune, uma tireoidite Hashimoto, por exemplo, uma peroxidação de hidrogênio, stress oxidativo ativo, houver déficit de selênio, zinco, eu não dou iodo, aí vai piorar a situação. Agora, se a pessoa tiver tudo em equilíbrio e tiver falta de iodo, eu acho que o iodo vai lhe ajudar. Okay. Agora, dependendo das necessidades individuais, e aí também falando com o médico e vendo, eu acho que é importante trabalharmos em equipa, perceber que se damos suplemento ou alimento, porque às vezes através da alimentação também conseguimos. Mas a nossa alimentação é baixa, não é? Temos que comer mais peixe, mais algas, não temos muito esse hábito. Então... Sim, às vezes não também são as algas, então... É difícil às vezes conseguirmos aceder ao cozinhar, ou aprender a cozinhar, tipicamente como nós sabemos, esse tipo de alimentos que são ricos em iodo. Por exemplo, no Japão, eles têm níveis de iodo altíssimos e não têm tantos problemas de tireoide. É engraçado esta relação. Mas eu acho que é sempre individualizar e perceber, até porque se nós comermos alimentos mais bociogénicos, que nós chamamos, por exemplo, as crucíferas, que são alimentos importantes até para a modulação estrogénica e tudo, portanto brócolos, crucíferas, couves e tudo, eles são captadores de iodo. E se a pessoa consumir muito esse tipo de alimentos, ou soja, apesar da soja já temos algumas revisões científicas que não afeta a tireoide, também mesmo assim eu analiso cada paciente. Porquê? Porque se a pessoa fizer isoflavonas de soja, se ela for vegetariana e consumir imensa soja, é um captador de iodo, eu tenho que ver o iodo dela. Okay. Por isso é que cada caso é um caso e apesar de haver estudos que digam sim, não, são generalistas, não é? E eu acho que as pessoas são sempre únicas. Intermediário, sim, o meio onde está a virtude. Sim, sim. Outra coisa que falámos já foi da nutrição e agora estilo de vida. O que é para ti um padrão de estilo de vida saudável? Falámos já há pouco das pessoas que querem fazer jejum intermitente, já reforçar que a refeição principal ser de manhã e não ser à noite. Exato, isso acho que é importante. Nos outros padrões de dietas, fala-se muito da dieta mediterrânica e da utilização de uma dieta mediterrânica rica em ômega 3, legumes, peixe, tudo isso. Mas o estilo de vida em si, se a pessoa só for o que come, também não é suficiente, certo? É preciso também praticar o seu exercício físico, não estar fechado em 4 paredes todos os dias e toda a hora. Tens alguma recomendação que costumas fazer para as tuas doentes relativamente ao estilo de vida? Eu posso falar até dos pilares da área de funcional e que nós temos na matriz, não sei se conheces, pronto, a visão da medicina funcional, é idêntica à nutrição. No fundo temos o corpo, os vários sistemas e temos a mente, emoções e espírito. Portanto, nós devemos olhar a pessoa como um todo. E na base temos os pilares de saúde, que é exatamente isso, a alimentação e hidratação, a atividade física, o movimento, o exercício físico, hidratação, o sono
o sono, que é fundamental, e isso mexe com tudo, com a nossa parte hormonal, fertilidade também, não é? Sim. Portanto, os trabalhos, quem trabalha por turnos, têm imensa dificuldade. É muito mais dificuldade, e há padrões, tipo pessoas de pilotos, hospedeiros de bordo, enfermeiros, médicos que trabalham no serviço de urgência. Os hospedeiros de bordo são quase sempre com problemas de tireoide também. É típico, há um grupo desses doentes que vai mais à consulta para a fertilidade, com mais dificuldade. Depois temos o stress, a gestão de stress e emocional. Emoções é muito importante. Às vezes não questionamos isto aos pacientes, acho que não é o caso, não é? Mas no geral, digamos assim, as pessoas não se sentem escutadas, e com este stress que temos vivido cada vez mais, as pessoas estão com mais alterações emocionais. Sim, o limiar de tolerância é muito baixo. E então também indico técnicas, ferramentas de estilo de vida, como respirações, e às vezes ir para a natureza, como os japoneses dizem, ir para a natureza, caminhar, às vezes estar em momentos de silêncio, ler, coisas que ajudem a gerir as emoções, escrever. E depois os relacionamentos, que é uma coisa que também não se fala muito, e lá na matriz também vem, e que eu às vezes já pergunto para perceber se a pessoa está bem ou não no trabalho, porque às vezes é o stress, ou seja, a causa vem do motivo de trabalho, porque cada vez que vai trabalhar já gera stress e aquilo começa tudo a desequilibrar. Ou a pessoa tem duas opções, ou muda de trabalho, ou arranja ferramentas para gerir essa pouco quando falaste de relação, eu até pensei em relação de casal. Também. Que é um fator que nós apercebemos que cada casal tem a sua dinâmica, e que às vezes não são naqueles 30 minutos na consulta, 40 minutos na primeira consulta, que conseguimos perceber bem essa dinâmica. Mas, efetivamente, quando há um problema de fertilidade, as emoções estão lá, porque as taxas de sucesso não são 100%, genericamente são 30% a 40%, e à medida que vão fazendo os tratamentos, é difícil para o próprio casal adaptar-se e arranjar armas para conseguir continuar em frente. E essa parte das emoções nós tentamos trabalhar, mas, mais uma vez, às vezes precisamos do apoio de outro especialista, psicólogo, psiquiatra, que dizem, sai daqui da minha área de conforto, vai agora para a Catarina, vai agora para a Sofia, para gerir essa área específica que o casal está. É super importante, o psicólogo muitas vezes nesta psicoterapia, que às vezes as pessoas pensam que não valorizam, e é super importante neste tipo de situações, e o casal estar unido, não é? Porque eu costumo dizer que a gestação é dois, não é só um, e às vezes a mulher leva esse peso também, não é? E sente isso, e às vezes a infertilidade também pode vir do homem. Portanto, sim. 30% são causas masculinas, 30% são femininas e 30% é dos dois. Então, do ponto de vista do podcast, que é a importância da tireoide na fertilidade, algumas recomendações para casa, para quem nos está a ouvir, tipo de resumo. Faço eu, fazes tu, faço eu. Coisas de resumo. Falámos da tireoide. Sim. Depois, dentro da tireoide, há os hipós e os hipertireoidismos. Dentro dos hipós e dos hipertireoidismos há também, como pode haver, componentes autoimunes. E destes componentes autoimunes não é só às vezes os medicamentos, mas haver uma modulação deste sistema para melhorar o controle. Como estavas a dizer, não existe tratamento específico para cada patologia, mas é um tratamento individualizado. Outra coisa que é muito importante para as pessoas que estão a ouvir: quanto tempo, mais ou menos, é que um casal, quando vai ter contigo, demora até ter a alta da consulta? Será que nunca chegamos a esse ponto da alta da consulta, mas até estabilizares e perceberes, olha, avançam agora, está tudo já controlado, já desintoxicámos, já melhorámos a inflamação, já fizemos a reposição hormonal, já estamos melhoramos o intestino, que é uma das coisas que eu quero que ele funcione sempre. Exatamente. Sim. Em média, quanto tempo é que isso demora? Pode demorar de 3 meses, 6 meses, depende de cada caso também, mas depende também do momento que a pessoa nos chega. Se for um caso de obesidade mórbida, que já tentou várias tentativas, que vem com vários fatores, que diabetes, hipotireoidismo, enfim, então pode demorar um pouco mais, mas vai depender muito. Mas em média, nas autoimunes, para vermos assim variações positivas, 3 meses, 6 meses, começamos a ver resultados. E às vezes temos surpresas. Eu já tive um caso de infertilidade, que tinham dito que não conseguia mesmo engravidar, para desistir da ideia,
até já tinha feito tratamentos, FIVs e tudo. E nós conseguimos regular a parte hormonal com o estilo de vida, com a mudança alimentar. Ela foi perdendo peso naturalmente, engravidou e ficou super contente. Pronto, ela não evacuava durante 7 dias, 6, 7 dias, era uma coisa assim. E ela começou gradualmente, então foi um processo mais lento, mas que depois conseguimos ter resultados positivos, mas sem expectativas, ou seja, vou ajudar, pode ser que sim, pode ser que não, mas continuando sempre com o acompanhamento médico. E foi um caso positivo e agora engravidou outra vez, que eu dizia, bem, era infértil e de repente começou. São casos assim bons, não é? Mas em média são 3 a 6 meses, basicamente. Sim, para vermos assim variações, mesmo analíticas e também, agora, a nível de sintomatologia, a pessoa sente-se com mais energia e tudo, passado uma semana, 2, já começa a sentir diferenças, já começa a sentir, sim. Ok, e para concluir, onde é que podemos encontrar? Onde é que trabalhas? Assim, genericamente. Eu trabalho em Setúbal na Natural Smile, em Lisboa na Vitality Clinic e no consultório na Brancamp e também dou consultas online. Portanto, quem quiser seguir depois também no meu site, katiamiranda.pt ou no Instagram. Nós depois colocamos lá o link. Olha, tens assim mais alguma coisa a acrescentar? Assim do tiroide e fertilidade? Procurem ajuda, não é? Que não fiquem a pensar que não há uma solução, que é uma condição, que há formas de melhorarmos a qualidade de vida e os profissionais de saúde, como nós, outros colegas, estão aqui também para vos ajudar e acho que já partilhamos aqui algumas dicas e deixamos assim. E há algumas dúvidas que tenham, entrem em contato connosco. Sim. Espero que tenham gostado, espero-vos no próximo podcast. Vivam a vida com fertilidade.